Paz seja convosco, família, tudo bem? Vamos lá, vou estar compartilhando mais uma vez aí mais informações desse livro abençoado aqui, ó. Tá enxergando aí? O Poder através da Oração. E.M. Bounds. Dá uma olhada aí. Família, eu vou citar mais alguns pontos do livro. Não vou ler ele inteiro, mas alguns pontos que eu considero importantes do livro, que foi grifado, eu vou ler um pouquinho e comentar, ok? Vamos lá. Hoje quero compartilhar com vocês uma parte que ele comenta aqui, que está na página 12, e vou pular algumas páginas aqui. Fala assim, ó. Ele diz assim: o que hoje a igreja necessita não é de mais métodos, máquinas, de novas organizações ou novos métodos, mas os homens que realmente buscam o Espírito Santo e que desejam ser usados por eles. Homens de oração. Quando eu falo homens, eu quero dizer tanto homens como mulheres, entendeu? Homens e mulheres de oração. Homens poderosos na oração, o Espírito Santo não se derrama através dos métodos, mas por meio de homens, não vem sobre máquinas, mas sobre homens. O autor aqui enfatiza esse fato. Não unge planos, mas os homens de oração, que ele vem ungir eles, né? É uma capacitação tão poderosa que já está no livro de Atos 2. É só você lembrar do livro de Atos 2, Atos capítulo 8, né, que está na Bíblia Sagrada. Em Atos 2 você vê um derramar do Espírito Santo sobre a vida de aproximadamente 120 pessoas. Em Atos capítulo 8 você vê o evangelista Felipe sendo transladado, deslocado de um lado para o outro, para pregar ao eunuco que estava lendo um texto do livro de Isaías. Mas também menciona a Escritura Sagrada que um simples evangelista, Felipe, fala que ele era cheio do Espírito Santo, ele orava, expulsava demônios, curava enfermos, realizava prodígios e maravilhas no poder que era o nome de Jesus. Então, não se preocupe com cargos, simplesmente, eu preciso ser um pastor, eu preciso ser uma pastora, eu preciso ser um diácono, um recepcionista, tal. Você começando como sendo um membro, um homem de Deus, um servo do Deus Altíssimo, um praticante das Escrituras Sagradas, você pode sim ser usado poderosamente pelo Espírito Santo de Deus. Isso requer vida de oração, relacionamento com Deus. Você vai conhecer uma pessoa em realizar um diálogo com ela. Uma das formas de você conhecer a pessoa é você caminhar com ela. Com Deus, para você caminhar com Ele, você tem que buscá-lo através de oração. A Bíblia diz: orai a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração e todo o vosso entendimento. Dá uma olhadinha depois em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Você vai entender que Deus responde conforme você busca. No livro de Mateus também, buscai e achará, batei e abrir-se-vos-á. Também no livro de Mateus, tudo que ligar na terra será ligado no céu, é mediante oração. Vamos lá. Tanto o caráter como o sucesso do evangelho estão confiados ao pregador. Deus espera que nós empenhamos buscar conhecimento nele, mas também um relacionamento profundo através das orações. A oração faz com que gere inspiração na sua mente e no seu coração. Na sua mente, ela começa a se tornar frutífera. Por quê? A Bíblia fala que quando você busca Deus, você é batizado, é cheio do Espírito Santo, tudo, do seu interior flui rios de água viva. Você se torna uma fonte inesgotável, através do mover do Espírito Santo de Deus que passa a viver em ti. A Bíblia fala que Deus faz morada em nosso coração. Então ela dá várias reflexões dele sendo assim uma figura de água, Deus sendo uma figura de fogo, Deus sendo uma figura de um amigo, de um consolador. Esse Deus se trata do Espírito Santo, porque quando Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele deixou conosco o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que tem o mesmo nível de poder que Jesus Cristo. Nós podemos ter acesso a ele através de um profundo
relacionamento que eu e você precisa desenvolver dia após dia. Acredite. Vamos lá. O tesouro está nos vasos de barro, e o sabor do vaso nele se impregna e pode descorá-lo. O homem todo jaz atrás do sermão. A pregação não é tarefa de uma hora, é a manifestação de uma vida. Uma das maiores pregações que você pode realizar é o seu testemunho de vida. Precisa necessariamente você estar em um altar para pregar as outras pessoas? Não. Você caminhando dia após dia com Deus, através de um relacionamento com Ele, através da prática do Evangelho, você já está pregando. Você vive o que prega ou prega o que vive. De certa forma, é uma frase que mexe um pouco com a cabeça da pessoa. Quer dizer que as suas práticas diárias já são uma pregação, já são uma mensagem. Ouvi dizer, né? Um jargão antigo, uma frase de efeito, fala assim que muitas pessoas, saiba que na vida de muitas pessoas, a única Bíblia que uma pessoa vai ler, literalmente, é a vida de alguém. Como assim? Tem muita gente que não gosta de ler livros, não gosta de ler a Bíblia Sagrada. Malemar, olha um versículo ou outro ali, ou deixa, em algumas casas que você já viu, a Bíblia aberta ali no Salmo 91, Salmo 23, Salmo 90. Qual que é a ideia dessas pessoas? Elas acreditam que a Bíblia aberta ali já está abençoando o local. Na verdade, é você entender o que está escrito nela e praticar. Aí sim tem efeito na sua vida. Entenda bem que muitas dessas pessoas, quando conversa com você, que é um estudante e praticante das Escrituras Sagradas e leva a vida de oração a sério, a vida de um relacionamento com Deus, você flui através do Espírito Santo. Muitas das vezes você está soltando versículos na vida das pessoas e praticando aqueles versículos, e ela começa a enxergar Deus na sua vida. Porque você move pelo Espírito Santo. O Consolador começa a te conduzir. Quem que é esse Consolador? O Espírito Santo de Deus, que é o seu melhor amigo. Você tem que entender isso. O seu melhor amigo tem que ser o Espírito Santo de Deus. O sermão é poderoso porque o homem tem poder. O sermão é santo porque o homem é santo. O sermão está cheio de unção divina porque o homem está cheio de unção divina. O que o autor está querendo dizer com isso? Que muitos grandes pregadores que exercitam uma excelente mensagem, você sente tocado por Deus através daquela pregação no altar. Muitas dessas pregações são pregações que a pessoa orou, jejuou, estudou, pesquisou e vivencia essas mensagens. A maioria das vezes que um pregador está preparando uma mensagem, aquela mensagem trata primeiramente com ele antes de ele compartilhar com o povo. Aprenda mais essa. Vamos lá. Hoje em dia, gente, você tem que entender que você tem que criar esse hábito de oração e ele tem que se tornar prazeroso. Para aquele que já é batizado no Espírito Santo, em questão de línguas de fogo, né? O dom de variedades de línguas, você pode orar em línguas. De repente não é muitas variedades de língua, mas assim como uma criança, um bebezinho começa a falar dá, má, papai, mamãe, começa a falar as primeiras palavrinhas. Tem gente que não ora muitas variedades de língua, mas começa do simples ali. Tem um, por exemplo, Rei cantarama, derianda larabata. Começa às vezes assim com um básico desse que realmente está movendo no Espírito Santo e ele deseja. E detalhe, se você ainda não recebeu o dom de batismo de fogo em questão de fluir no Espírito Santo, o dom de línguas estranhas, a Bíblia fala que você tem a possibilidade, você crendo, você pedir a Deus, Deus, me dê esse batismo no Espírito Santo. Eu quero muito, eu desejo muito. Você pedir para Ele, desejando no seu coração, orar, tira uma semana ali, tira dias especiais da semana ali para você jejuar, falar, Deus, eu quero muito, eu desejo muito esse dom do batismo no Espírito Santo. Deus pode conceder a você.
Deus pode dar acesso a você o dom de variedades de língua. Como também mais para frente o dom de interpretação, você ter acesso a outros tipos de dons. A Bíblia fala que se você pedir, dar-se-vos-á. Ele pode te dar esse dom, pode te dar essa graça sobre a sua vida. Então peça a Ele, peça, mas acreditando e não duvidando no seu coração. Persevere pedindo a Deus. Deus, me dê o dom de variedades de línguas estranhas, porque a Bíblia fala que a oração de línguas estranhas é como se fosse uma oração codificada. É uma oração que somente Deus e o Espírito Santo ora para a edificação da sua vida, a edificação daquilo que está ocorrendo ao seu redor, a transformação de ambientes. É uma oração que nem Satanás e nem os demônios, Satanás e os demônios não entendem. É uma oração que somente o próprio Deus e o Espírito Santo entende. O Espírito Santo vai pedir algo que você necessita, pedir algo que é necessário acrescentar em sua vida, vai pedir algo que seja extraído da sua vida. Então essa oração você deve praticar com mais frequência se você já tem esse dom. E se não tem, você pode clamar ao Senhor no decorrer dessa semana, desse mês, desse ano, até conseguir ser batizado no Espírito Santo, que eu acredito, porque a Bíblia diz que é possível. Vamos lá. Existem pregações que elas são mortas no altar. Pregações que pregadores têm uma boa eloquência, sabem até falar bem, mas eles não pregam uma essência, um poder de Deus ali naquele momento. Existem mensagens que são bonitas de ouvir, um contexto histórico lindo quando é falado no culto, até uma dinâmica boa, mas para ela ter um efeito poderoso é necessário acrescentar oração e jejum para potencializar, para colocar aquele tempero na comida, para que realmente a mensagem ela venha penetrar no coração da pessoa e na mente dela e venha gerar transformação. Amém? Vamos lá. A pregação mais penetrante e forte do pregador deveria ser feita a si mesmo também. Sua obra mais difícil, delicada, laboriosa e radical deve ser consigo mesmo. Tem que aprender a pregar para você mesmo, né? Coisas que precisam gerar mudança de Deus em nós. Nós devemos pregar para nós mesmos. Todo pregador que não faz da oração um poderoso fator em sua vida e ministério é um pregador fraco, é um agente do trabalho de Deus e é impotente para fazer prosperar a sua causa neste mundo. Quer dizer que para potencializar, para ter uma eficácia, um resultado maior na sua vida, o pregador, ele deve ter uma vida de oração. Não vou cansar de falar desse assunto porque o livro se trata muito desse assunto. O pregador possui chaves tanto para fechar como abrir portas. O pregador possui as chaves tanto para fechar como abrir portas. Quando convenientemente executada, seus benefícios são incalculáveis, né? A pregação. Quando erroneamente ela é realizada, a mensagem é pregada de uma forma errada, nenhum mal pode superar seus resultados danificadores. E fácil destruidor, ele pode destruir facilmente o rebanho se o pastor não for incauto ou o pastor for destruído. É fácil capturar a fortaleza se as sentinelas estiverem adormecidas. Se a pessoa fica dormindo no ponto, não vigia, não ora, é capaz que ela é pega pelo inimigo, né? Ela pode ser derrubada se ela não tomar cuidado. Ela precisa ter um alinhamento com Deus. Olha o que está escrito aqui, ó. Em face de tudo isto, a exclamação de Paulo. Ó, Paulo dizendo, ó, quem, porém, é suficiente para essas coisas? Segundo Coríntios 2,16. Não está fora do propósito. Ó, Paulo diz, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, é o que traz vida numa mensagem ou na pessoa. Segundo Coríntios 3, 5, 6. O verdadeiro ministério é ungido, capacitado e formado por Deus.
O Espírito de Deus está sobre o pregador, ungindo-o de poder, e o fruto do Espírito está no seu coração. O Espírito de Deus vitaliza o homem e a palavra, sua pregação, ela dá vida, concede vida como a primavera desperta a vida. A pregação que mata não é uma pregação espiritual. A capacidade de tal pregação não vem de Deus, fontes inferiores e não é Deus que lhe deram energia e estímulo. O Espírito não se manifesta nem no pregador nem na pregação. Então, uma mensagem que não tem uma oração antes, não buscou em Deus uma oração, ela se torna uma mensagem seca, uma mensagem sem vida. O maior obstáculo está no próprio pregador. Não traz em si mesmo as forças poderosas que produzem vida. A pregação vivificante custa muito ao pregador. Ele vai matar o ego dele e a crucificação para o mundo. Ela gera a iluminação da própria alma. Só a pregação crucificada pode dar vida. E a pregação crucificada só pode vir de um homem crucificado. O que ele quer dizer com isso? Que a pessoa morre para si mesmo. Ele busca não fazer uma pregação que simplesmente venha agradar ou massagear o ego dele. Ele vem preparar uma mensagem atento sobre o que Deus quer falar ao ouvido do povo que vai estar para ouvir a mensagem. Ele tem que estar muito atento, porque de repente Deus quer tratar naquele culto sobre libertação. De repente Deus quer tratar com aquele culto sobre cura. De repente Deus quer tratar naquele culto sobre restauração de relacionamento, casamento. De repente é um culto que Deus quer falar sobre liberação de perdão. A pessoa está patinando no mesmo lugar e não está entendendo que a vida dele, para ainda dar uma melhorada ali, numa certa área da vida da pessoa, ela precisa liberar perdão. Ela está presa em coisas do passado ainda. Então tem que ficar atento o que o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração. O que ele quer compartilhar com o povo ali. Você vê que é uma responsabilidade muito grande você pregar uma mensagem, mas também é uma honra você ser usado por Deus para compartilhar esse pão ao povo. Não penetra na parte íntima, se a mensagem na parte íntima quer dizer no coração ou na mente, no mais íntimo do ser humano. Se ela não tiver regada com oração, a pessoa não tem um discernimento profundo do que Deus quer falar ao povo, se ela não orar. A pregação que mata é a pregação sem oração, o autor está dizendo aqui no livro. Sem oração, o pregador gera morte e não vida. Ele gera morte na vida das pessoas, gera morte nas pessoas, se ela não buscar em oração. Falando a Deus em favor dos homens. Isso aqui já se trata de uma oração intercessória. Falando a Deus em favor dos homens. Os pregadores que são grandes pensadores, e grandes estudiosos devem ser os maiores na oração. Na teoria, grandes pregadores é para ser grandes na oração, pois se assim não forem, eles serão maiores dos apóstotas. Porque senão pode gerar até uma apostasia ao povo. Porque ele está até preparando mensagens fofinhas, legalzinhas, cor-de-rosinhas, toda enfeitadinha, mas só que não tem a essência do Espírito Santo. Se não tiver a essência do Espírito Santo, fica um contexto histórico seco, sem vida. Dos profissionais, ele se torna um profissional de púlpito, gente. Literalmente um profissional de púlpito. Sabe até falar bonitinho lá tudo, mas muitas das vezes não é o que Deus quer falar com o povo. Como a oração de Paulo deve ser fogo alastrador. Como a oração de Paulo, a oração ou a mensagem pregada, né, mediante as orações praticadas, ela deve ser um fogo alastrador, que vem alastrar. E um poder como a oração eficaz e fervorosa, como está no exemplo do livro de Tiago. Vamos lá, Como alcançar resultados para Deus, no capítulo 5 do livro. A oração na vida, nos estudos e no púlpito do pregador deve ser uma força conspícua, impregnada de poder.
Amém? Então, o que eu aconselho a você, homem e mulher de Deus, ore. Busque intimidade com Deus, pelo menos um dia da semana, jejue, para mortificar a carne e fortalecer o Espírito de Deus em você. Amém? Até o próximo vídeo. Já estou chegando na metade do livro. Logo, logo a gente está terminando esse livro. Vamos partir para outro livro para que nós venhamos aprender ainda mais. Forte abraço e Deus abençoe sua semana.